Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Nós vamos orar inicialmente para que Deus fale ao nosso coração o que Ele colocou no meu coração para trazer para todos nós nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por nós estarmos aqui. Queremos Te louvar, Senhor, pelos Teus feitos. Queremos Te engrandecer, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. E queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que é manifestada em nossos dias, Senhor, em nossa vida. E por nós estarmos aqui, Senhor, nessa noite, nós podemos perceber, Senhor, o Teu cuidado pela Tua igreja. Nós podemos perceber, Senhor, o Teu cuidado em nossas vidas. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas aprove a Ti, Senhor, trazer-nos nessa noite a este lugar, para que possamos, Senhor, aprender contigo, que Tu és manso e humilde de coração, e o Senhor quer nos ensinar, Senhor, o caminho a ser seguido. Desde já, Senhor, Te apresentamos tudo em Tuas mãos, que o Senhor possa fazer tudo, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Desde já Te apresentamos os nossos corações, Senhor, que possamos, Senhor, ser uma terra fértil, onde o Senhor, a semente vai ser lançada e nós cremos que ela irá germinar. É isso que eu Te oro. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está aqui nessa noite e que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, em Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus, e todos dizem amém. Acompanhem comigo, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 13, que diz o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a vocês compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Os irmãos podem sentar. Quando eu fui convidado a trazer essa palavra para o culto de jovens, eu fui pego de surpresa. E eu ali em oração, falando com o Senhor e dizendo: Senhor, o que é que eu posso trazer para o Teu povo? O que é que eu posso trazer, Senhor, da Tua parte para a Tua igreja? E eu escutava uma canção que ela tem por título Tu Porém, que é do nosso irmão Marco Teles, e fala muito sobre Timóteo, o nosso irmão que era muito estimado e muito amado pelo apóstolo Paulo. E Deus falando ao meu coração, Ele me fez meditar em 2 Timóteo capítulo 2, que a gente acabou de ler agora, do 1 ao 13. E através dessa passagem, Deus queria me mostrar e te mostrar que nessa jornada de fé, o amor do próprio Deus nos capacita nessa jornada. E por que Timóteo? Timóteo era um jovem, assim como eu e você que está nessa noite.
que ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó nos caminhos do Senhor. E ele, ao ser encontrado com o apóstolo Paulo, Paulo viu nele um jovem que poderia ser capacitado para a jornada de fé, poderia ser capacitado para trabalhar para o próprio Deus. Os historiadores afirmam que essa carta foi escrita por volta dos anos de 64 a 68 depois de Cristo, em que o apóstolo Paulo estava preso. E através dessa carta ele queria instruir Timóteo acerca da fé, das falsas doutrinas e no cumprimento do seu ministério. Timóteo era natural da colônia de Listra, província da Galácia, ali naquela região da Grécia, sendo instruído por sua mãe Eunice e sua avó Lóide desde os caminhos do Senhor. Quando nós observamos o versículo 1, e ao meditar nessa palavra, o que me chamou a atenção era que a forma que o apóstolo Paulo tratava Timóteo. Quando nós observamos o primeiro versículo dessa passagem, nós percebemos que o amor de Deus era demonstrado para Timóteo através de Paulo. E aí ele, de uma forma muito cuidadosa, ele dizia o seguinte: quanto a você, meu filho. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que quando o apóstolo Paulo ele se direcionava a Timóteo, quanto a você, meu filho, nós conseguimos perceber o amor de Deus sendo demonstrado através da vida de Paulo na instrução de Timóteo. E através dessa quanto a você, meu filho, nós podemos perceber o cuidado do Senhor pela nossa vida através da igreja. Quando Paulo também diz, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, nós também podemos perceber que dentro dessas entrelinhas, o apóstolo Paulo estava chamando Timóteo para ser diferente. Se nós observarmos no contexto anterior do capítulo 1, Paulo ele vai fazer menção em alguns irmãos que abandonaram a Paulo nessa jornada. Mas ele via em Timóteo um jovem que estava se preparando e que Deus estava dando a capacidade para que ele conseguisse seguir a sua jornada de fé, ser instruído e ele pudesse contribuir muito com o reino. E aí o que é mais interessante é que o apóstolo Paulo, ao observar isso, ele dizia a Timóteo, quanto a você, era como se ele quisesse dizer, Timóteo, você é diferente. Você tem um chamado feito pelo Senhor. E aí quando a gente transpõe para a nossa vida no agora, na nossa vida nessa jornada de fé, nós podemos perceber que talvez você esteja aqui, não só talvez, mas você está aqui porque Deus ele tem um chamado para a sua vida. Deus ele tem um chamado para que você seja diferente dos demais. Deus tem um chamado para que você consiga percorrer essa jornada de uma forma que você possa agradar ao Senhor. E aí quando Paulo diz, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos mostra onde é que deve vir a nossa fortaleza. Veja que há algo de especial na vida com Deus quando somos tratados como filhos. Ao olharmos para essas verdades, nós podemos perceber a realidade que está presente na família de Deus. Nós somos tratados como verdadeiros filhos, que recebem cuidado, que recebem instrução, que recebem exortação, para que possamos seguir no caminho da luz. Estar aqui, meus irmãos, não é somente por mera religiosidade. Estar aqui é ter a certeza que em Cristo nós somos amados, tratados e nós somos feitos filhos.
Uma das passagens da palavra que eu acho mais interessante e que fala muito ao meu coração é que nós temos essa santa expectativa, que quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, quando nós entendemos quem nós éramos e o que nós passamos a ser em Cristo Jesus, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de adoção que clama, Abba, Pai, assim como está escrito lá em Romanos 8,15. Nós temos essa capacidade de entender que o nosso Pai, Ele cuida da gente. E que nós temos essa liberdade de entender que nós temos um Pai perfeito, que nos instrui e nos ajuda a seguir essa carreira de fé. E foi assim com a vida do jovem Timóteo. Paulo, ele estava instruindo Timóteo em ações que ele deveria tomar para prosseguir no seu chamado. E eu consegui ver 5 ações que o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo, e eu creio no sentido de igreja, que ao mesmo tempo que há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo, ele também estava querendo dizer essas palavras para nos instruir na igreja presente. E nós vamos tentar entender um pouquinho quais eram essas 5 ações que Timóteo deveria tomar e que nós devemos tomar em nossa vida para que possamos seguir essa jornada de fé. E eu gostaria que você ainda se atentasse no versículo 1 que diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É a primeira ação que o apóstolo Paulo ele diz para que tomemos. Fortificar-se na graça. Há uma força na graça do Senhor. Se nós observamos os versículos 1 e 2, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo instrui Timóteo a se fortificar nessa graça que há somente em Cristo Jesus. E essa graça é manifesta nas instruções que recebemos nessas mesmas doutrinas. O que Timóteo ouviu de Paulo eram as mais genuínas instruções que, por inspiração de Deus, levaram a igreja a se fortalecer cada vez mais. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu acho bem interessante que a palavra do Senhor a todo momento está confirmando aquilo que Ele mesmo diz ao nosso coração. E se nós abrirmos lá em Provérbios capítulo 18, o versículo 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ela, e eles estarão em alto refúgio. E aí o que me chama essa atenção dessa palavra é que torre forte é o nome do Senhor. Torre forte me faz lembrar de uma fortificação. E essa fortificação só há no nome do Senhor. Essa fortificação só há na graça que é manifesta através de Jesus Cristo, lá naquela cruz. E ao mesmo tempo que eu penso nessa fortificação, eu, enquanto jovem, enquanto aquele que tento a todo momento escutar o chamado do Senhor para a minha vida, eu me pergunto a todo momento: em quem eu tenho me fortificado? Em quem eu tenho encontrado a minha fortaleza? Em quem eu tenho encontrado, apesar de todas as coisas, o meu alto refúgio? Meus irmãos, a nossa fortificação deve vir do Senhor. Através dessa palavra, nós temos as instruções para que possamos viver o que Deus sempre quis para nós. Nessa breve jornada de fé, quando o Senhor me chamou com 18 anos de idade, e eu vi a necessidade gigantesca de encontrar respostas para a minha vida. E ali, quando eu voltei para a igreja e eu comecei a querer conhecer mais do Senhor e saber o que Ele tinha para a minha vida, eu consegui aprender que somente no Senhor Jesus é restaurado em minha vida o que o próprio Deus sempre preparou desde a eternidade. Cristo restaura em nós o que o Senhor Deus sempre quis para nós.
E quando eu soube e vim à convicção dessa verdade, eu posso entender que eu posso ser fortificado nessa graça do Senhor. E isso é um chamado para que a gente viva isso, para que a gente se alegre nisso, que nós sabemos o caminho que nós devemos percorrer para sermos fortificados, assim como Timóteo foi fortificado. Paulo ainda instrui que, no versículo 2 ele diz assim: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis. E aí Paulo, ao mesmo tempo que ele pedia para Timóteo ser fortificado no Senhor, ele dizia o seguinte: que você possa instruir a várias outras pessoas aquilo que você aprendeu de mim. E aí nós conseguimos perceber que o Timóteo, ele também tinha uma nova ação a ser feita. Ele estava aprendendo com o apóstolo Paulo, ele primeiro estava sendo fortificado na graça do Senhor, mas ele também tinha uma missão, que era a missão de transmitir o que nós estamos aprendendo. Era a missão de transmitir o que Paulo estava ensinando a ele, para que outras pessoas pudessem propagar as mesmas verdades que eles estavam conhecendo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo lembrava a Timóteo toda a sua jornada de aprendizados até aquele momento. E aí isso faz menção à primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, onde ele trazia diversas doutrinas para que Timóteo estivesse instruído na sua trajetória. Se nós percebermos, voltarmos um pouco, nós podemos ver que o apóstolo Paulo estava dando diversas instruções no qual Timóteo estava aprendendo. No capítulo 1, dos versículos 3 ao 7, o apóstolo Paulo estava trazendo advertências contra as falsas doutrinas. No mesmo capítulo 1, do versículo 12 a 17, o apóstolo Paulo estava evidenciando para Timóteo como a graça de Deus tinha sido manifestada na vida dele e estava começando a ser manifestada na vida dos gentios e de tantos outros. No capítulo 2, do versículo 1 ao 7, o apóstolo Paulo também estava instruindo a Timóteo sobre a prática da oração, sobre a necessidade de nós estarmos sempre nos comunicando com o nosso Deus. E ainda, ele trouxe outras instruções para mostrar como os homens e as mulheres na casa de Deus deveriam se comportar. O apóstolo Paulo, ele estava pedindo que Timóteo, ao ouvir todas essas palavras, também fosse capaz de instruir homens aprovados diante de Deus. Ele fala que são homens idôneos, para que eles pudessem aprender e também começassem a transmitir sobre toda aquela região as verdades do Senhor, que estavam sendo evidenciadas através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele direcionava a igreja daquela época, principalmente as pessoas que eram fiéis e que eram apresentáveis a Deus. E aí, não somente na missão de se fortificar na graça do Senhor, nós percebemos outra ação que Timóteo deveria tomar em sua trajetória de fé para que ele se mantesse firme. Ele deveria transmitir. E não é diferente na nossa vida. Quando nós recebemos da graça do Senhor e nós entendemos o poder do Senhor sendo atuante sobre as nossas vidas, que nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente, que nos faz enxergar a nossa existência de uma forma diferente, eu tenho absoluta certeza que você quer comunicar isso para outras pessoas. Você quer transmitir isso para outras pessoas, para que elas provem dessa graça maravilhosa, para que elas possam ver e entender o quanto esse Deus é tão grandioso ao ponto de transformar vidas. O Senhor Jesus, Ele, com seu poder, o poder manifestado no Evangelho, faz que nós, em um tempo passado, fôssemos uma coisa, e que ao nos encontrarmos com essa graça maravilhosa, nos tornemos uma nova criatura. Homens e mulheres de Deus. E aí o que eu acho bem interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele dizia a Timóteo, transmita aquilo que você tem aprendido, ele estava perpetuando a palavra do nosso Senhor Jesus, quando disse que nós éramos para ir por todo mundo
e pregar o evangelho a toda criatura. A terceira ação que nós podemos perceber nessa mesma passagem é que o apóstolo Paulo, ele vem dizer a Timóteo o seguinte, acompanha aí no versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quando nós percebemos que o apóstolo Paulo, no versículo 3, diz que Timóteo deve participar dos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo não estava meio que dizendo que era para Timóteo andar lado a lado com ele, nas mesmas prisões ou nas mesmas coisas que estavam acontecendo com Paulo. Mas o apóstolo Paulo estava chamando Timóteo para que ele pudesse ter esse conhecimento de que participar dos mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo era saber que, ao evidenciar essa verdade de Jesus, essa verdade do Evangelho, ele poderia também padecer, ser perseguido por causa dessas verdades. E eu acho bem interessante que, nessa mesma passagem, ele utiliza 3 exemplos para ilustrar a jornada com Deus. Paulo chama Timóteo de uma forma que ele pudesse compreender, com o objetivo de entender que a vida com Cristo requeriria de Timóteo uma espécie de compromisso, que não é de todo jeito, não é de toda forma. E aí ele vem trazer 3 exemplos de como é que Timóteo poderia entender essa participação dos sofrimentos. O primeiro exemplo que ele utiliza é participar dos sofrimentos como um soldado. A figura do soldado logo nos remete a pensar que estamos em uma guerra. E esta guerra exige de nós vigilância e atenção. Porque em meio a uma guerra, o inimigo está próximo. O inimigo está à espreita nas trincheiras que representam a nossa própria vida. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quando o apóstolo Paulo estava comunicando a Timóteo que ele deveria participar dessa jornada como um bom soldado de Cristo, nós podemos entender um soldado em meio a uma guerra, recebendo instruções, recebendo direcionamento em saber como se comportar, em saber como agir em meio a uma guerra. O Senhor, meu irmão, te chamou para essa guerra que envolve a sua alma eterna. Há uma batalha entre o seu espírito e a carne, mas pelo poder que há no Senhor, o espírito é quem deve reinar. Ser soldado é ter um objetivo em mente e a todo momento estar em luta constante para alcançar esse objetivo. Quando o apóstolo Paulo diz que um soldado, quando ele está em serviço, ele não se envolve em negócios dessa vida, ele está querendo simplesmente dizer que quando nós estamos com esse objetivo, nós temos que ter essa atenção total da nossa vida para cumprir esse objetivo. E esse objetivo, meus irmãos, em nossa vida, é nós entendermos que estamos em uma guerra, e que nós temos que sair dessa guerra vitoriosos, não porque nós vamos vencer, mas porque nós temos o principal que está à nossa frente, que é o Todo-Poderoso, o Cristo Jesus. Nessa mesma passagem, Paulo traz outro exemplo de como Timóteo poderia seguir a sua jornada. Paulo nos compara a atletas. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Se nós formos puxar para aquele tempo, Paulo vivia em suas obras missionárias na Grécia. E a Grécia é onde surgiu as Olimpíadas.
E nós tínhamos lá as Olimpíadas e os atletas participavam daquelas Olimpíadas. Lembrem-se desses Jogos Olímpicos, em que cada atleta necessita seguir rigorosas regras para que possam estar aptos à competição. Paulo utiliza essa ilustração pelo contexto histórico daquela época, em que nas imediações da Grécia os Olímpicos aconteciam e os atletas vencedores recebiam em suas cabeças coroas que demonstravam sua vitória. Ser um atleta é aquele que se prepara a todo momento para uma grande corrida. Ser um atleta, quando Paulo estava dizendo a Timóteo, é ser aquela pessoa que tem uma dedicação naquilo que ele vai fazer. Nós podemos perceber nos vários tipos de esportes o quanto que os atletas se preparam para as competições, para que eles possam alcançar o objetivo daquela competição. E é muito interessante que o apóstolo Paulo ele usa essa mesma ilustração para comparar a nossa vida cristã. Se eu não me engano, tem uma passagem que diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas está nos observando a todo momento para que nós consigamos com sucesso em Jesus trilhar essa jornada como se nós fôssemos atletas. Como se nós estivéssemos numa verdadeira corrida onde nós devemos chegar ao nosso alvo principal, que é a eternidade. Ser um atleta é aquele que está a todo momento se preparando e está nessa corrida para alcançar o principal objetivo. Nessa mesma passagem, Paulo ainda nos traz a figura do lavrador, o homem do campo. Dedicado na agricultura, em que com muito zelo e atenção trabalha na terra com um coração voltado ao objetivo de colher aquilo que ele mesmo plantou. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não seria uma mera semelhança com a nossa vida? Estamos em cada passo construindo aquilo que poderemos colher no futuro. Uma aplicação que pode ser dada à nossa existência, meus irmãos, é o simples fato de que o trabalhador, ele com muita paciência, ele se dedica à terra. Com muita paciência, ele se dedica em cultivar, arar, plantar as sementes, aguar e esperar o tempo do crescimento. A figura do lavrador nos mostra o quanto que nós devemos ter paciência para cada etapa certa da nossa vida. E quando a gente traz isso para tantos jovens, nós devemos ter essa convicção de que nós não podemos pular etapas. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor nos pede, a cada passo, de degrau e degrau, de fé em fé, para que possamos lá na frente colher os frutos. É assim na vida do lavrador. Ele prepara toda a terra, faz o plantio, e espera as estações passarem, para que lá na frente ele possa ver o fruto florescer. E assim é na nossa vida, deve ser na nossa vida. Nós temos que esperar no Senhor aquilo mesmo que Ele nos ordena, para que lá na frente nós possamos colher os frutos. A figura do lavrador possui essa metáfora. Ele espera com paciência todo o processo do plantio para que no futuro e no final ele possa colher e ser o primeiro a se alegrar com os frutos. Ele mesmo com paciência planta, ele mesmo com paciência espera, ele mesmo com toda a paciência que ele teve, colhe os frutos, vê aquilo que ele tanto trabalhou para conquistar. Essa é a nossa vida no Senhor Jesus. E aí no versículo 7, ele diz o seguinte: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a vocês compreensão em todas essas coisas. E não seria nada mais do que essa interpretação que nós temos. Ser um soldado que está preparado para a guerra, ser um atleta que vai receber sua coroa se seguir as regras, e ser um lavrador que com paciência trabalha em sua terra
para alcançar os frutos no futuro. Logo em seguida, no versículo 8, Paulo nos demonstra a quarta ação que Timóteo deveria ter na sua jornada de fé. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Através dessa passagem, quando o apóstolo Paulo instrui Timóteo de que ele deve se lembrar do real motivo de passar por todas essas coisas, isso nos traz uma instrução. A verdadeira motivação, meus irmãos, de nós estarmos aqui, é saber que nós temos uma esperança em Jesus. A eternidade é o que nos espera. E aí, quando o apóstolo Paulo ele faz Timóteo se lembrar de todas essas instruções que ele estava dando a Timóteo, mas que faz ele se lembrar de Cristo Jesus, ele estava querendo dizer qual era a real necessidade de passar por tudo aquilo. Quando com 18 anos de idade eu fui até a igreja buscando um real sentido para a minha existência, uma coisa que fala muito ao meu coração e que muitas das vezes a gente estuda na escola, né? É que nós fomos feitos para nascer, crescer, se reproduzir, trabalhar, conquistar algumas coisas e depois morrer. Para mim isso nunca teve sentido. Nascer, crescer, trabalhar, adquirir bens, construir família, passar várias coisas e morrer. Não é esse o nosso objetivo. É bem verdade que Deus implantou a eternidade em nós. Há tantas pessoas que são afligidas com esse simples fato: você vai morrer. E isso é uma verdade que todo ser humano nessa vida há de passar pela morte. Mas quando com 18 anos de idade eu buscava um sentido para a minha existência, eu conseguia enxergar em Cristo Jesus que morrer não era o fim. E que a minha vida, ela poderia valer a pena. A minha vida, a minha existência em Deus poderia valer a pena. E valer a pena não apenas pelas coisas que eu poderia conquistar ou as coisas que eu poderia fazer, mas valer a pena em entender que eu poderia ajudar a muitos a encontrar o real sentido da sua existência, a encontrar o real sentido da sua vida, que está somente em Cristo Jesus. O nosso irmão Leandro, que às vezes ele ministra aqui, uma bênção em nossas vidas, muitas vezes as conversas que eu tenho com ele, e a gente ali meditando e conversando sobre a obra do Senhor, a gente chega à simples conclusão de que em Jesus a nossa vida tem um sentido verdadeiro. A nossa vida funciona de verdade. Eu consigo ver em Jesus que o meu propósito enquanto homem é mostrar para esse mundo que nas verdades de Deus a nossa vida funciona. O que Ele sempre planejou para a gente funciona. Nós sabemos que Adão e Eva caíram lá no passado e o pecado entrou no mundo, tudo que é de mal entrou no mundo e nós nos distanciamos do que Deus sempre preparou para nós. Mas com muito poder, o próprio Deus já tinha um plano. E esse plano era o seu próprio Filho, que antes, quando nós andávamos distantes de conhecer essas verdades, o seu próprio Filho agora nos aproxima e reconstrói em nós o que Cristo sempre, o que Deus sempre planejou. A nossa vida em Jesus tem um sentido verdadeiro.
E aí quando o apóstolo Paulo faz Timóteo se lembrar de Cristo Jesus, o que Jesus tinha feito pela sua igreja, ele estava dizendo: Timóteo, siga as minhas instruções, viva para Deus, porque a sua vida sendo vivida para Deus tem um propósito, tem um sentido. E você vai conseguir alcançar esse propósito. Paulo faz Timóteo se lembrar de Jesus, o real motivo de tudo. E aí quando nós voltamos um pouquinho, lá em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 14 ao 16, diz assim: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele estava falando do próprio Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele pede para Timóteo se lembrar de Jesus Cristo, ele traz uma convicção ao nosso coração de que realmente ele é o ungido de Deus. Ele é o Filho do Criador do Universo. Ele é o baluarte da verdade, o verbo vivo, o pão da vida, a água que sacia a nossa sede, o único caminho, a própria verdade, a própria vida, por quem vivemos, nos movemos e existimos. Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele pede para que Timóteo, a todo momento, quando ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se do que eu te falei, lembre-se do que foi pregado, que Jesus Cristo é a real motivação de nós estarmos aqui. A todo momento nós devemos pregar para a nossa mente e o nosso coração que o real motivo de nós estarmos aqui não são bênçãos que nós podemos alcançar, não são coisas que nós podemos pedir a esse Deus que é abençoador para todos aqueles que creem nele. Mas o real motivo é de nós termos a certeza que a nossa vida em Deus tem um propósito. E esse propósito é vivermos na eternidade, para sempre, com aquele que nos criou. Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí quando Paulo ele diz que é por causa de Jesus que ele está sofrendo como um malfeitor, nós podemos entender que nesse mundo, defender as nossas verdades, a nossa verdade que é Jesus Cristo, pode nos fazer padecer, pode nos fazer ser vistos como um malfeitor. Mas como lá em 1 Pedro, ele diz assim: se a gente for padecer, que não seja como ladrão ou como aquele que faz coisas erradas. Se a gente padecer, que a gente padeça como justo, que a gente padeça por causa da justiça, que a gente padeça por causa da verdade. E era isso que Paulo estava sofrendo. Ele estava padecendo porque ele estava falando uma verdade imutável. Mas ainda assim, ele mesmo sendo preso, ele estava dizendo que a palavra de Deus não estava algemada. As verdades que nós anunciamos ecoam por todo o planeta. E nada pode parar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí quando o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. E ali ele se volta para si mesmo. Tudo suporto por causa dos eleitos.
Ele suporta todas estas coisas para cumprir o ídolo do Senhor, para que os eleitos venham a conhecer a Jesus, para que os filhos perdidos voltem para a casa do Pai, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Quando Paulo ele diz que eu tudo suporto, eu tudo passo, por este motivo, por esta razão, nós vemos o encorajamento de Paulo a Timóteo, ao dizer a ele: se você, Timóteo, cumprir tudo isso que eu lhe instruo, você vai estar contribuindo para um reino que é eterno. Você vai fazer com que os filhos perdidos, ao ouvir a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, possam retornar à casa do Pai. E aí, eu me lembro também da minha vida. Foi necessário que alguém chegasse para mim e me falasse sobre Jesus, me falasse sobre a vontade de Deus para a minha vida. Foi necessário que alguém me instruísse nas verdades de Deus, para que os meus olhos fossem abertos, para que o meu coração conseguisse compreender que a minha vida não era para ser vivida para esse mundo, mas que existia um propósito em Deus. E hoje eu estou aqui por causa desse irmão que veio até mim e comunicou as verdades de Jesus Cristo. Paulo, ele chama a Timóteo e diz a Timóteo: Timóteo, eu tudo suporto, porque eu creio que daqui a 2000 anos ou mais tempo, até que o Senhor Jesus volte, muitas outras pessoas serão abençoadas com essa verdade. Olhe para você mesmo. Onde é que você está? Foi necessário que Paulo fosse preso. Foi necessário que tantos irmãos pudessem padecer, para que essa verdade chegasse ao seu coração e você tivesse uma esperança de um futuro. Foi necessário que há muito tempo atrás tantas pessoas fossem presas, para que você hoje, na liberdade que há no Senhor Jesus Cristo, possa levantar as suas mãos, possa inclinar o seu coração e possa abrir a sua boca e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, que tem um propósito para você, que tem um futuro para você e que usa a sua vida para abençoar outras vidas. Quando Paulo, com muita convicção, ele diz: eu tudo suporto, ele nos mostra o quanto que Deus colocava em seu próprio coração a convicção de que aquilo que ele estava fazendo iria render bons frutos. Lembremos lá de Isaías: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. E nós somos esse fruto, igreja, do penoso trabalho do Senhor que foi feito na cruz do Calvário. Ele tinha a convicção e a total confiança em seu próprio Pai, de que ele se entregando por mim e por você, ele se alegraria. Que o Senhor possa se alegrar com a nossa vida. Viver para Deus, em se dedicar numa vida de devoção a Ele, de forma a propagar as verdades do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, nos faz aprender e entender, até mesmo, que no sofrimento de Paulo, ele nos dá a garantia de suas promessas. No sofrimento de Paulo, e talvez até no nosso sofrimento, ele nos dá a garantia de suas promessas.
Ele ainda diz no versículo 11: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor nos dá a garantia de suas promessas, que Ele está com sua igreja até o fim dos séculos. Que Ele começou a boa obra em nós, Ele mesmo a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Nos versos 11, 12 e 13 entendemos que na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo nós encontramos verdadeira vida. Que na perseverança de nós trilharmos essa jornada de fé, de nós caminharmos nesse caminho da luz, nós iremos reinar com Ele. Que na provação nós seremos aprovados se estivermos em Cristo Jesus. Que se nós não o negarmos, nós seremos aceitos por eles. Mas se nós o negamos com nossa vida, Ele também nos negará. Na infidelidade da nossa natureza caída, Ele nos afirma que Ele é fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. E tem um rapaz que ele tem uma frase que fala muito ao meu coração e que meio que confirma essa passagem final. Se somos infiéis, mesmo ainda que nós estejamos nesse corpo corruptível, Ele é fiel. Não é por nós, meus irmãos, mas é pelo que Cristo fez por nós. Não é pelo que Ele me vê, mas é quando Ele vê o Filho dEle. E o Filho dEle me faz ser aceito diante de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Tudo é através de Cristo. Ele olha o seu próprio Filho e nos aceita. E diz com a gente: meu amado Filho. E aí eu tenho algumas aplicações para a nossa vida. Assim como Paulo chama a Timóteo para fortificar-se apenas na graça do Senhor Jesus, que também nós nos fortifiquemos nisso, somente na graça. Porque Paulo ainda diz: a tua graça me basta. Que assim como Timóteo foi instruído a transmitir o que ele aprendeu com Paulo, que nós também possamos transmitir aquilo que a gente tem aprendido até o presente momento. Que assim como Paulo fez Timóteo se lembrar o real motivo de nós estarmos aqui e darmos a nossa vida em dedicação e devoção ao Senhor, que possamos nos lembrar que o real motivo é Jesus Cristo. E que assim como Paulo instruiu a Timóteo a suportar talvez as tempestades e afrontas que poderiam surgir, nós também possamos suportar como bons soldados de Cristo, porque nós estamos numa guerra, mas uma guerra que nós não estamos sozinhos, numa guerra que nós temos o Deus Todo-Poderoso que anda do nosso lado, para que possamos chegar até o final. Que Deus aplique, meus irmãos, essa palavra ao nosso coração. E assim como Timóteo foi um jovem de exemplo naquela época, e através dele, eu creio, nós tivemos o acesso a essa palavra santa, que também sejamos encorajados nisso. Vale a pena ter a nossa vida dedicada ao Senhor. Amém?